O foco de hoje é razões pelas quais você deve ler a saga Estilhaça-me. Se você é uma pessoa que conhece um pouquinho de livros e que tá no TikTok, você com certeza já ouviu falar dessa saga de livros. Esse universo começa em um mundo distópico e a gente conhece a Juliette, que é uma garota que tá presa porque aparentemente ela consegue matar pessoas simplesmente encostando nelas. Um toque é o bastante. Com apenas um toque, Juliette Ferraz é capaz de fazer um homem adulto se ajoelhar de dor e implorar por misericórdia. Um único toque de Juliette pode matar. Ninguém sabe por que a garota tem um poder tão impressionante, o qual ela acredita ser uma maldição, um fardo que uma pessoa sozinha seria incapaz de carregar. Contudo, o restabelecimento enxerga essa característica como um dom e passa a vê-la como uma oportunidade, que seria de usá-la como uma arma letal. Porém, Juliette tem seus próprios planos. Depois de passar toda a vida privada de liberdade, ela finalmente está encontrando forças para lutar e para viver um futuro com um garoto que pensava ter perdido para sempre. No eletrizante primeiro volume da série Estilhaça-me, Tahereh Mafi, a autora, apresenta um mundo distópico hipnotizante, uma emocionante história de super-heróis com uma heroína inesquecível. E assim, tudo que eu posso falar é que a sinopse não faz jus ao que é esse livro. E eu vou ser muito sincera com vocês. Eu tinha lido esse primeiro, ele digital, pra saber se compensava eu ler a saga inteira. Porque como são 6 livros, é um bom investimento, não é mesmo? Eu comprei eles na Black Friday e tinha ficado R$100 o box. Mas, considerando de forma geral, eu peguei esse daqui pra ler primeiro digital. Só que eu demorei muito tempo pra ler ele. Eu peguei ele pra ler, eu comecei ele, eu falei, não é pra mim isso aqui não. Mas eu pensei, tem umas amigas minhas que estão comentando muito dele comigo, eu vou continuar, vou terminar isso daqui. Quando eu tava chegando mais ou menos pra esse finalzinho aqui do livro, gente, que é isso? Nossa! Sabe quando você para de ler um livro e aí quando você volta, você vai continuar ele, você percebe que você parou, tipo, no pontapé das coisas ficarem incríveis na história? Foi assim que eu me senti, e é assim que essa saga inteira continua. Quem me seguia no Instagram aí mais ou menos na época de fevereiro pra março, vai lembrar porque eu tava lendo essa saga inteira aqui. Porque eu coloquei uma meta esse ano de eu ler 20 livros. Eu li até agora 19, falta um livro só pra eu ler, mas eu tenho vários que eu tô lendo ao mesmo tempo, mas depois eu faço um vídeo mais específico pra vocês sobre cada livro que eu li. Mas essa saga especificamente, eu peguei pra ler esse daqui, eu terminei ele, foi no final do ano passado, só que aí eu precisava pegar os outros pra conseguir pegar e ler. Eu peguei o box, e no que eu peguei o box, eu falei, eu vou pegar isso aqui e vou ler isso aqui tudo de uma vez, porque senão eu vou ficar demorando, vou ficar enrolando, não vou continuar lendo depois. Gente, eu tava só esperando as minhas provas terminarem direito, porque esse daqui, que é o segundo livro, o nome dele é Liberta-me. Eu sempre me confundo com os títulos de cada um dos livros, mas esse daqui eu demorei um pouquinho pra ler ele. Eu acho que eu demorei mais ou menos um mês pra ler ele, porque tava durante aula e grande parte dele tem um personagem que eu não gostava. Enfim, eu tava achando meio parado, porque a razão pela qual eu comecei a ler esse livro, e é uma razão muito boa pra você ler esse livro também, é um dos personagens, que se chama Aaron Warner. Ele é simplesmente maravilhoso, ele é muito bom, e para as pessoas aí que estão com dúvida, eu fiz um vídeo há pouco tempo no TikTok, ele chegou a viralizar até, falando sobre se as pessoas gostam de quando o livro tem hot, quando não tem, e como muita gente espera que tenha hot em livros. E eu tava segurando essa saga, e criou-se uma discussão muito grande de se esse livro ele tem cenas hot e não tem cenas hot. Para um contexto maior, livros que têm cenas hot são livros que têm cenas que fazem descrições de relações sexuais de forma mais, como eu digo, mais explícita, de forma explícita. É quando é narrado ali aquele processo da relação entre as pessoas, entre duas ou mais, enfim. Só que a discussão desse livro é a seguinte: o livro, ele não tem essas cenas, ele não tem cenas de sexo. Mas é importante lembrar que tem romance no livro sim, e tem momentos que os personagens se beijam e que eles sentem uma ali atração sexual, mas em nenhum momento, nenhum desses livros eles têm ali uma cena de sexo. Ele pode até falar, os personagens passaram uma noite juntos, os personagens ficaram juntos aquela noite. Porque ela viu que ele tinha uma tatuagem, tipo na... como é que chama? Tipo no quadril, tipo na virilha, um negócio assim. Mas
essa cena específica da tatuagem na virilha, não tem nada de sexual nessa cena, porque o menino tava preso, enfim, é difícil de explicar, mas o livro ele não tem cena hot. Para as pessoas que não gostam desse tipo de cena, e para as pessoas que gostam também, é importante saber que não tem. Porque muita gente fica fazendo propaganda dessa saga de livros como se ela fosse o epítome do romance, num sentido sexual. Sendo que ela não funciona desse jeito, não. Então, essa saga de livros é muito boa, ela é maravilhosa, ela tem muito romance. O romance, ele tem um ponto muito importante na história, ele é realmente muito importante para o desenvolvimento de uma parte boa ali da história. Mas ele não é a razão para tudo. Ele é uma ferramenta dentre as quais foram usadas por todo o processo político que acontece nesse livro. E uma coisa que é importante falar, pegando nesse ponto de política, é que o livro ele tem muita política, mas no sentido de isso daqui, essa saga de livros, se passa em um mundo distópico. Ela acontece depois de todo um processo em que vários continentes, todos os continentes, na verdade, né? Perdão se eu embolar um pouco, gente, porque eu acabo esquecendo um pouco desses contextos. Depois que eu leio a história, eu lembro dos pontos mais importantes da história e dos que me marcaram mais. O da virilha não é um deles, eu juro que não é. É porque é um comentário da tatuagem que muitas pessoas fazem, então a gente acaba lembrando. Mas enfim, voltando. O cenário político, ele acontece depois de que um governo chamado Restabelecimento, ele se instaurou ali no mundo inteiro, então existem vários comandantes dos continentes, de cada um dos continentes que existem no mundo que a gente conhece mesmo, sabe, no planeta Terra mesmo. Só que em um cenário totalmente diferente, em um cenário como se fosse pós-apocalíptico, onde ocorreram bombas, ocorreram guerras, ocorreu um grande processo de devastação natural. E ele acontece nesse cenário de uma forma que lembra muito, se você gosta mais desses filmes que são mais distópicos, lembra muito a ideia de Jogos Vorazes, o universo, no sentido da situação do mundo, sabe? Na situação política do mundo. Lembra muito a ideia de Jogos Vorazes, de Maze Runner, de Divergente, porque, né, são distopias. Então, são centradas em um governo que é ditatorial, que é uma ditadura, e funciona em um cenário pós-apocalíptico. Funciona assim, eu não posso descrever muito, porque senão dá spoiler também. A saga é muito, muito, muito boa. Então, além dos tópicos de falar que o livro ele tem um romance muito gostoso de se ler, que é um ponto que convence muita gente, né? Que é um ponto bem forte para muitas pessoas escolherem o livro. Ele tem um romance, então já é um ponto aí para você ler. A construção política dele é maravilhosa. Ele é muito bem escrito, ele é muito bem composto. As questões técnicas que esse livro coloca são, assim, incríveis. É muito bem feito, muito bem construído, muito bem escrito. Terceiro, ele é um livro muito bom, se não quarto, né? Ele é um livro muito bom para falar também sobre questões sociais, porque ele mostra vários processos políticos, sociais, culturais que acontecem na atualidade, que já aconteceram. Então, se você é mais jovem, está estudando aí para a época de Enem, se você gosta de desenvolver um senso crítico também, esse livro é muito bom para isso. Ele é muito bom. Eu vou dar um exemplo aqui de uma personagem que aparece, que nesse universo em questão, todas as culturas diferentes, religiões, culturas no sentido de música, de idiomas, foram todas deixadas para trás. Elas foram consideradas, vamos dizer, revolucionárias e perigosas para esse novo restabelecimento, para o restabelecimento, e elas foram deixadas de lado, elas foram esquecidas, elas obrigaram as pessoas a esquecer todas essas culturas e essas coisas específicas de cada país, de cada região. Mas tem uma personagem que ela usa, eu não tenho certeza se é um hijab mesmo, mas até onde eu me lembre é um hijab. E ela faz isso tecnicamente como uma forma de falar por si mesma. Ela tem uma posição de sociedade mais alta, então ela não seria morta por isso, o que acaba facilitando um pouco nesse sentido para ela, mas também não tanto, mas ainda assim muito. Não sei se dá pra entender, mas se você ler, você vai entender. E essa personagem, ela é muito importante, porque falando desse sentido cultural, sendo algo que era proibido para todas as religiões, para todas as culturas, para todos os idiomas,
essa personagem em específico, ela mostra um pouco da cultura que é do lugar de onde ela veio. E isso que essa personagem faz é uma das formas de resistência que esse livro vai colocando. Mas além dos pontos políticos que eu acho muito importante nesse livro, a gente tem um ponto muito importante sobre cuidado de informação, cuidado de disseminação de informação. E quando eu falo isso, é algo que eu não posso detalhar, porque o livro ele vai explicar mais ou menos quando chega nesse final aqui, nesses últimos 2 livros, se não me engano. E é uma coisa que é muito bem construída, que deixa a gente louco quando a gente descobre, porque esse livro ele vai escondendo, essa saga, ela vai escondendo as coisas da gente. E quando a gente vai descobrindo, é inacreditável. É muito bom, é muito, muito, muito bem feito. E para falar mais outro motivo, eu já comentei da escrita, mas de forma específica, a Taheri, que é a escritora dessa saga, eu tô louca pra ler outra saga que ela já fez. Tô ansiosa, tô querendo comprar ela em inglês pra eu ler, porque eu quero ver a escrita dela de forma mais pura, sem tradução, sabe? Mas a escrita dela, nossa, a escrita dela é mágica. É muito, muito, muito boa a escrita dela. E é algo que quando você tá lendo, eu não sei vocês, mas eu imagino as cenas enquanto eu tô lendo. Eu tenho essa imaginação bem aflorada, sabe? E no que eu vou imaginando ali as cenas e as coisas vão acontecendo, ela descreve bem as cenas, ela descreve muito bem, só que não é de um jeito cansativo. É de um jeito que você consegue se imaginar na situação. Tipo, você consegue observar como se aquilo ali tudo tivesse à sua volta. Como se você estivesse realmente vendo a cena acontecer. Então, assim, a escrita dela pra mim é incrível. Das escritoras que eu já li, e escritores também, eu acho que ela é uma das que eu mais gostei da escrita. As escritas dela, da Clarice Lispector e da Sylvia Plath, assim, me encantam, mas me encantam muito, muito, muito. Isso porque eu nem li todos os trabalhos da Taheri, nem da Clarice, eu tenho que ler muitos trabalhos ainda da Clarice para ter uma opinião mais bem informada, mas das escritoras que eu já li, e escritores, são as melhores escritas que eu já vi na minha vida. Então, é um ponto muito importante a se considerar também. Eu não vou poder falar mais motivos de forma concreta e com frases simples, mas como um incentivo extra, eu devo dizer que para conseguir ler esses 4 livros, 5 livros mais ou menos, eu demorei 1 mês. Para ler todos esses livros, para ler 5 livros. E contando um conto também, porque entre esses livros tem alguns contos, tem um livro que foi lançado agora também, que acontece mais pra frente nesse universo do que essa saga principal, que eu ainda não li, tô louca pra ler, porque, eu tô ansiosa, e diz que ele envolve algo mais tecnológico do que envolvia nessa época, e aqui já é bem tecnológico, então, nossa, só leiam, é muito bom, eu virei noites, noites e noites lendo, eu simplesmente acordava lendo, comia lendo, almoçava lendo, jantava lendo, eu fazia trabalho da faculdade, eu ouvia audiolivro, ao invés de dormir eu pegava e lia. Pra vocês terem noção, se não me engano, eu acho que foi esse livro aqui, ou então foi esse, na verdade foram todos esses, né, todos esses 4 aqui, eu acho que eu terminei eles com uma faixa de mais ou menos uns 2 ou 3 dias pra cada. Eu só tô considerando que eu demorei 1 mês pra ler, porque eu demorei 1 mês pra ler esse daqui, por razões de faculdade, que é completamente válido, inclusive é por isso que eu não tô gravando tanto. Mas aqueles outros, gente, eu terminei com uns 2 dias cada. E parece que, assim, pode não parecer muito pra quem lê bastante, mas cada livro, só esse daqui, tem 440 páginas. E os outros têm mais ou menos o mesmo volume de páginas. Então, eu não tô falando pra me exibir. Eu tô falando no sentido de que, assim, eu fiquei tão viciada, mas tão viciada, que eu terminei os livros assim, de uma forma muito, mas muito rápida mesmo. Então, sério, leiam. Eu espero que vocês gostem dos livros. É uma saga que eu fiquei apaixonada, se tornou uma das minhas favoritas. E eu posso falar mais dos livros meus que são meus favoritos aqui depois. Mas, sinceramente, leiam, porque vocês vão adorar, vocês vão ficar envolvidos, a história vai apaixonar vocês, vai encantar vocês, vocês vão chorar, vão ficar com raiva, vocês vão ficar falando, mas por que você me indicou esse livro, Lara? Eu tô chorando, eu tô em prantos, é que eu tô ficando louco. E realmente a gente fica, eu fiquei muito zangada, eu fiquei com vontade de dar um socão em
todos quantos personagens que existem nesse universo aqui, porque eles são muito cruéis, eles são muito reais, e eles têm muitas facetas entre si que me deixaram encantada. Então leiam essa saga de livros, ela é muito boa, eu vou recomendar essa saga de livros pra sempre, e eu espero que vocês gostem da minha recomendação. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo.